companheiros que não estão exatamente em Cochabamba, mas em outras cidades de Bolívia. É sempre um prazer falar aos amigos de Bolívia e tenho a oportunidade de ir a Cochabamba algumas vezes, a Santa Cruz, a Sucre, algumas cidades que tenho um enorme carinho e saludo a todos meus companheiros e amigos de todas as cidades que he tenido a oportunidade de convivir. Bien, nosotros hoy vamos a hablar un poquito de un tema que creo que nos tiene dejado a todos de una manera un poco interrogativos, ¿no? Al respecto de, hombre, ¿cómo funciona esta cosa de Big Data, ¿no? Y es sobre esto que quiero hablar un poquito hoy. Voy acá a compartir una pantalla, no sé si consiguen verme. Está cargando y ya lo podemos ver. Perfecto. Pues bien, yo voy a trabajar un poco eso, la era de los datos, el Big Data, en la parte digital de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y he traído un subtema ahí, un poco el desafío para las organizaciones. Yo soy profesor Arimelo Mariano, conforme el compañero os ha presentado, y soy de la Universidad de Brasilia, de la Facultad de Tecnología, donde soy profesor de la ingeniería industrial o de producción, a depender de cómo quiera llamar. Como pueden notar, yo soy brasileño, el español no es mi lengua nativa, así que haré un esfuerzo de hablar en español. Y espero que me compreenda, hablaré dentro de mis posibilidades. Pero vamos a ver. Es muy común que hoy abramos cualquier biblioteca, cualquier sitio de internet, de libros y de cosas y tal, y ahí encontremos una serie de libros vendendo a respecto de data mining, big data, linguagens de programação, inteligência competitiva em época de Big Data, é dizer, muitos livros a respeito disto. E muitos profissionais têm perguntado, e que passa? Que é isto? Inicialmente, para que nós outros possamos pensar um pouco o que ocorre em el tempo atual, temos que compreender algumas cositas que são bastante importantes, não? E que cositas são essas? Que, em realidade, nós outros estamos vivendo um momento diferente. Que momento é esse diferente? Este momento é marcado por algumas características. Que características são estas? Primeiro, o número de dispositivos conectados superou a população mundial em 2011. É dizer, temos muitos dispositivos conectados. Os móveis que temos, os ordenadores, todos estes são dispositivos que estão conectados. E esses dispositivos conectados estão generando informação em tempo real. E essa informação em tempo real, ela nos oferece possibilidade de ter dados. E estes dados, por sua vez, nos oferece a possibilidade de encontrar informação. Pero o que ocorre? O mundo usou mais de 2.8 zettabytes de dados, o que equivale a 2.8 bilhões de gigabytes em 2012. Ou seja, estamos 10 anos depois. É dizer, este valor cresceu de maneira exponencial nestes últimos 10 anos, sobretudo com a digitalização forçada de muitas empresas e governos por culpa do Covid-19. Isto ha forçado muitas empresas, muitos locais a migrar sua maneira de trabalhar, não, para um modo digital que está aí lleno de dados que se podem ser usados. Pero o que ocorre é mais ou menos cerca de quando começou toda esta era digital de Big Data, só 0,5% destes dados eram analisados de alguma maneira. O resto dos dados não tinham análise, não? Um telefone hoje de smartphone destes que tem mais capacidade dos buenos é melhor que o melhor ordenador de 85. Obviamente estamos falando de ordenadores de acesso ao público, não ordenadores de grupos científicos nem nada disso, pero
tem muito mais capacidade. E se crê que dentro de 3 anos aí, se estima 50 mil milhões de sensores conectados, sensores que vão estar ajudando a internet das coisas, vão estar ajudando em uma série de outros pontos, não? Assim, o que nós outros podemos ver é que nós outros temos hoje uma série de notícias a respeito de lo que é Big Data. E essas notícias, elas estão em todos os lados, não? Estão em vários periódicos nacionais, internacionais, e estas notícias estão falando deste Big Data e deste mundo conectado. Conectado porque nós outros levamos smartwatches, temos as tarjetas de crédito, às vezes por acercamento, às vezes tarjetas de crédito estão lançando pontos de quanto has gastado, quanto ha consumido, que has consumido, tudo isto, não? E deste modo, o que ocorre é que nos surge uma série de perguntas, não? Que fazer com todos os dados armazenados? Como utilizar o patrimônio digital em benefício das instituições? Como analisar e utilizar todos os dados disponíveis, não? E como utilizar, como pode ser útil a informação subyacente a los dados armazenados em el contexto ao que pertencem. Nós vamos tentar el dia de hoje contestar um pouco isto. Pero antes de tentar contestar isto e com isto explicar um pouco sobre essa era dos dados, nós outros temos que compreender que os dados sempre estiveram presentes em nossas vidas. Nós outros, quando vamos ao super e a gente aí põe as compras em la registradora, estes são dados. Eu me acordo que há uns 15 anos atrás, eu não sei como funciona em Cochabamba, pero em la ciudad que vivo atualmente, e há uns anos atrás também, não? E eu, uns quantos anos atrás, ia a um determinado local, como uma discoteca, não? E aí, na discoteca, eu, naquele momento, entregava e na entrada tinha que deixar tu DNI e apontavam tu DNI aí, tu identidade, não? E com isto lhe davam uma tarjeta. E essa tarjeta que te davam te servia para fazer compras aí dentro de bebidas e consumos. E al final o que fazias era que pagavas essa tarjeta, não? E ao pagar essa tarjeta, você o que fazia era pagar tu conta e ir-se a casa com liberado, não? Que passava muitas vezes é ido a este mesmo estabelecimento e em nenhuma das vezes a gente mirava um histórico de consumo. Uma vez que recebi de uns companheiros de Europa, em Brasil, e como ganha em euro, obviamente su dinheiro é muito mais valorado que o real de Brasil. E isto que passava que para ele o que seria para nós outros uma conta muito grande, para eles não era uma conta muito grande, era uma conta tranquila de pagar-se, não? E hemos gastado um bom dinheiro para Brasil, pero para a Espanha um dinheiro razoável. E para um grupo de 5 pessoas que havíamos, comigo 6. E, obviamente, como estavam todos estrangeiros, eu puse tudo em minha tarjeta para que tivesse melhor controle, não? Al final, hemos repartido os valores. Afinal, para eles era um valor tão pequeno que não me han deixado pagar, han pagado entre todos e perfeito. E eu, pero isto se quedou em meu nome, não? Como se eu hubiera gastado todo aquele dinheiro, não? Vamos poner aí que hubiera sido como cerca de 800 euros, que é um valor altíssimo, pero para um grupo de 5 pessoas é um valor muito alto para uma boa fiesta, não? E que ocorreu que o dia seguinte volto neste mesmo estabelecimento e é como se eu fosse um cliente qualquer. E, em realidade, com o gasto que tive na noite passada, que supostamente estava apenas em meu nome, o mínimo que poderiam fazer é dizer-me: entra hoje, não hace falta pagar-se uma entrada, que equivaleria a entrada a 2 euros, não?
o que me dijera, mira, tómate primeiro trago por nuestra cuenta, pero não han dicho nada. Obviamente, el local se cerró tiempo después porque no sabe trabajar con los datos de sus clientes. El tipo tiene el histórico allí porque tiene la conexión entre el número de DUT, ¿no? De la tarjeta de identidad, el DNI, y el número y el cuánto la persona gastó, porque necesita de este número para poder entrar, pero nunca han usado. En los super la misma cosa, o sea, los super tienen una base, una masa de datos fantástica. Sin embargo, muy poca gente la utiliza, ¿no? Entonces, os dados sempre estiveram presentes com nós outros. E a cada momento parece que surge um término novo. E a investigação, em realidade, ela não se decide ao todo onde está cada um destes términos. Há diferentes perspectivas quanto a onde está o machine learning, onde está o data mining, onde está o big data, onde está as redes neurais, e isto cada vez mais está mais difícil às vezes de encontrar. Isto é pedido a companheiros em sítios muito buenos de internet que me zera o dibujo, não, de los principais pontos tópicos. E quando pongo os principais tópicos, que veo que cada um me dibuja de uma maneira distinta, não? Entonces hay aún una necesidad de una mejor comprensión por parte de muchos investigadores al respecto de esto y sobre todo del mercado, ¿no? De hecho, cuando conversa con algunos compañeros ahí tienen algunos memes, ¿no? Que dicen un poco de esto, hacen bromas, dicen, mira, la gente lo que hace es moldurar ahí uma parte da estatística chama de machine learning, e a partir daí inteligência artificial é uma maneira mais nobre de chamar a estatística, e a gente faz muitas bromas a respeito, não? Aí está com o que meus amigos pensam que hago, o que meus companheiros pensam que hago eu, o que mis parentes pensam que hago eu, o que a sociedade pensa que hago eu, mentir, o que eu penso que eu hago e o que eu hago realmente. Um Excel não existe, mas são coisas que dia a dia nos deparamos quem trabalha com dados, não? E dizem que o lado negro da força da ciência é o data science. Pero bueno, bromas à parte, como se posiciona a universidade quando falamos disto para empezar a compreender? Bem, temos que volver um pouco ao passado e acordar que aí, por volta do ano de 2011, a McKinsey lançou, não, uma consultora muito conhecida, lançou um informe dizendo que em 2018, entre 140.000 e 190 pessoas seriam necessárias com habilidades analíticas profundas. É dizer, pessoas que souberam analisar, não fazer análises, e a partir dessa análise sacar conclusões, por supuesto. E, además, 1,5 milhões de gerentes e analistas com conhecimento em análise de Big Data. Então, quando o mercado compreendeu que ia necessitar deste grupo, foi bater a porta da universidade, não? E saber, mira, universidade, queremos saber de você que podemos fazer com isto. E a universidade começou a poner assinaturas de data science dentro de seus currículos. Isso tudo foi impulsionado, obviamente, essa necessidade por o avanço da tecnologia, computadoras, por o aumento da quantidade de dados e, sobretudo, pela diminuição do custo, não? O custo de armazenamento de dados e de informática diminuído muito. Isto ha ajudado que isto se ampliara. Então, a partir daí, deste momento, as universidades começaram a trabalhar muito com análise de dados, data analytics. E nesse contexto nasce a ciência, a data science, que o data de registro de eventos, é dizer, eu estou registrando algo, e science da ciência como um método sistemático por qual as pessoas estudam e explicam fenômenos
de domínio específico que ocorrem na natureza, não? Então, a ciência de dados vem a ser a prática de utilizar um conjunto de técnicas e metodologias analíticas para derivar e comunicar informação útil e valiosa a partir de dados sem processar. E o que ocorre é este grupo de data science, esta ciência, que já está trabalhando diretamente com Big Data. Em muitas ocasiões, eu he estado trabalhando em projetos de Big Data durante os últimos 4 anos. Em muitas ocasiões, é muito comum a gente falar para perguntarmos, mira, eu vou fazer Big Data em minha empresa. Big Data não se faz. Eu quero Big Data em minha empresa. Não é assim que funciona, porque Big Data não é um produto. Big Data é um cenário. É um grande problema a ser resolvido. Não é em si algo que se haga. Você pode fazer Big Data Analytics, que é a análise de Big Data, mas o Big Data, como o nome se diz, é em realidade um cenário, não é algo que entregue. Eu me acordo que eu trabalhava para uma empresa em que o jefe não compreendia isto de maneira nenhuma. E toda vez que chegava allá, estavam os companheiros que sim compreendiam, falando, não compreende, não compreende, é que não compreende. E uma vez estava perto de Navidad e lhe han dado de regalo uma cajita. E o tipo dijo, mira, ¿qué hay dentro de la cajita? Y la gente bromeaba, el Big Data, porque el tipo pensaba que el Big Data era algo como un software que usted ponía y ahí estaba el Big Data. Entonces, ¿qué va a ser Big Data, profesor? ¿Por qué? Y seguimos con los porqués, o sea, seguimos jugando, Son el hormiguero, ¿no? ¿Por qué el jefe de bodega permitió que... Perdão, eu tinha escutado um áudio por isso separado. E que são Big Data? São dados que excedem a capacidade de processamento dos sistemas de bases de dados convencionais porque são demasiado grandes, se movem demasiado rápido e se ajustam aos requisitos e não se ajustam aos requisitos estruturais da arquitetura das bases de dados comuns. O que quer dizer isto? Vamos a pensar acá um pouco. Mira, quando eu pongo uma base de dados relacional, como funciona? A cada linha eu tenho um indivíduo. Eu tenho acá, cada linha desta é um indivíduo. E a cada coluna eu tenho uma variável. Então, se aqui eu tenho uma variável A, eu tenho uma variável B, uma variável C, uma variável D. Toda vez que o indivíduo se encontra com a variável, eu tenho aqui um dado, né? Ó, que é uma coleta a respeito de uma variável. E que é uma variável, professor? É aquilo que varia, que cambia de persona a persona, de local a local. Então, por exemplo, de variável, aqui pode ser peso, aqui pode ser altura, aqui pode ser color de los ojos, eu que sei. Pode ter várias variáveis. Pode ter aqui também sueldo, quanto a pessoa ganha. As variáveis podem ser de diferentes tipos. Então, o que ocorre? Numa variável relacional, vamos supor que esta primeira é peso, como é dito. Eu sei que nesta coluna apenas vou encontrar dados de peso. Não há outro tipo de dado a encontrar acá. Pero quando eu hablo do fenômeno de Big Data, aí há uma situação distinta. E que situação distinta? É que eu não posso garantizar que em cada coluna o que vou encontrar seja a mesma coisa. É dizer, se eu tenho aqui a coluna A, eu tenho aqui o indivíduo 1, 2, 3, 4. O que vou encontrar aqui entre o cruzamento da coluna com a linha, este aqui pode ser um texto, que pode estar escrito de uma maneira, esse aqui pode ser uma fotografia, esse pode ser um vídeo, e às vezes tratar isto se torna complexo, porque estes dados são considerados dados não estruturados. Logo vou falar um pouco disto logo em seguida. Pero o que é importante que possamos compreender aqui, que o Big Data é formado por algumas coisas, e o conceito inicial, hoje são 5 Vs, pero vou falar deles, é velocidade, porque se move muito rápido, está em constante entrada. Para que tenha uma ideia, quando falamos de Big Data, em realidade, estamos falando de uma entrada de volume de dados de cerca aí, perfeitamente, de 6 milhões a 10 milhões de linhas a cada minuto. É dizer,
Então, estamos falando de um volume grandíssimo. Pone por abaixo aí 6 milhões de linhas cada minuto. É um volume monstruoso que está entrando a cada minuto. A cada minuto. E o que ocorre? Obviamente, essa velocidade de entrada de dados acaba generando um volume muito grande e uma variedade muito grande, porque eu não estou só cosechando dados estruturados, estou cosechando dados como vídeo, fotografias, sonidos, textos, tudo isso é cosechado, não? Eu consigo buscar. Então, o que passa? Eu, quando hablo desses dados, dessa variedade de dados, eu estou falando de dados do tipo estruturado, que são armazenados com relação, como hemos visto anteriormente, não uma relação de linha versus coluna. Não estruturados são estes dados que eu não consigo estruturar eles, aqui, que eu não consigo estruturar eles, porque estes dados pode ser um vídeo, pode ser um texto. Por exemplo, se eu perguntar a cada um de vosotros que les parece a era de los dados, alguns me contestarão bem, outros contestarão um texto de 10 linhas, outros me dirão apenas uma nota, 9 de 10, eu que sei. Isto vai de cada pessoa. Então, quando eu não tenho um padrão sobre um tipo de dado de variável dado que vou coletar, obviamente a dificuldade de tratar esses dados são mais grandes. E eu também tenho o dado de tipo semi-estruturado, que inicialmente ele não é estruturado, mas eu posso criar etiquetas e classificações para ajudar a ele que se tornem estruturados. Sin embargo, esses 3 primeiros vezes se han juntado com outros vezes. E que outros vezes são esses? Mira, nós havíamos falado sobre o V de variedade de dados, o de volume e de velocidade. Então, entra em cena o V de veracidade. Eu tenho que garantizar que esses dados sejam verídicos, que eles representem realmente o que estou querendo e que podam agregar valor. De nada adianta coletar um montão de dados, coletar estes dados, trabalhar com eles, se ao final não vou conseguir encontrar algo de valor, não? Mas uma coisa importante, não? A gente confunde muito o conceito de Big Data e tem alguns problemas em relação a isto. O Big Data normalmente é um trabalho com muitos dados. Para que tenham uma ideia, nós outros que trabalhamos com isso a diário, sempre falamos de uma maneira muito sencilla. Se consegues rodar Big Data em um ordenador, não tens Big Data. Em um ordenador normal. É dizer, normalmente, ordenador normal, temos que dividir o conjunto de dados usar um MapReduce aí e dividir em 2, 3 grupos de dados para ser rodado, às vezes, em 2 ou 3 máquinas distintas, que ao final são reagrupados novamente para, assim, contestar o problema. Então, assim, um volume de 8 milhões, 10 milhões de linhas, isso não é Big Data. Está lejos de ser Big Data. Esse é um volume realmente muito grande, chamamos de Big Data. Então, isto acaba generando algum tipo de confusão. Eu he estado visitando uma empresa aqui em Brasil que trabalha com Big Data e esta empresa, para que tenham uma ideia, tem 60 ordenadores dedicados ao cálculo, cada uma de uma parte, para generar algoritmos para tratar Big Data. E ordenadores potentíssimos, ordenadores que cada um pode valer aí por barro, assim, de valor de $10.000. Então, é uma empresa grande que trabalha com isso, é dizer, então, esses ordenadores fazem cada um parte do cálculo, que são todos levados a uma central, onde se junta e se genera ao final o resultado. Pero não é um problema pensar nisto, porque o que ocorre, a gente uma investigação há 10 anos atrás, que hoje não sigue distante, porque essa investigação foi feita em uma universidade não, em Norte América, e o que ocorre é que nós outros temos aí um delay em relação a estes países. Então, isto por minha experiência,
inclinado a dizer que isto funciona acá, aún assim. Que ha dicho ele? Ha hecho uma investigação com 5 grandes executivos da empresa para saber o que era mais importante na era do Big Data. 30% considerou que o mais importante era a análise de diferentes fontes. É dizer, eu poder integrar, por exemplo, a fonte do governo com a fonte de minha empresa, com a fonte de plano de saúde, tudo isto em um conjunto de dados. 22% ha dicho que ele melhora a análise de novos tipos de dados, esses dados não estruturados que eu não analisava, como vídeo, como fotografia, como texto, que antes não tinha como analisar de maneira padrão e rápida, não? 12% a análise contínua de dados, que aí está em tempo real. A gente está falando e isto está ocorrendo aí em todo o rato. El 28% falou sobre o volume e 13% falou sobre dados de 1 a 100 terabytes. Só que 1 a 100 terabytes não se considera grande volume de dados na vista da Big Data. Então, não se poderia considerar Big Data. Então, quando falamos hoje de Big Data, na realidade atual de nossos mercados, é muito mais correto falar de princípios de Big Data, porque dificilmente vamos a encontrar empresas trabalhando com todos os princípios de maneira estendida. Há empresas, sim que há. Empresas, fontes tecnológicas que trabalham, vivem disto, como o Google, como a Amazon, como Netflix. Pero, hombre, as empresas do dia a dia aún não é uma realidade. Então, pero nós outros podemos aprender muito disto. Para quê? Para poder trabalhar com alguns princípios que são importantes. Então, o Data Science, ele mira para o Big Data para poder fazer o Big Data Analytics, a análise desse cenário, desse novo cenário chamado Big Data. Perfeito? E aí, eu puse 4 grandes desafios que devemos enfrentar em nossos países. E que desafios são estes? Primeiro, uma questão cultural. Por que uma questão cultural? Porque muitas vezes os temas de Big Data, eles e os seus princípios, Data Science, tardam um tempo hasta se conseguir um modelo que seja bueno para que pueda levar a resultados que sejam importantes. E isto, lo que passa é que nós outros acabamos por tardar um pouco mais tempo do que o necessário. E normalmente os países latinos, como todos, têm muita pressa, tudo é para ayer, e às vezes um modelo não queda muito listo de la noite ao dia, às vezes tarda um tempo hasta que se quede o mais calibrado possível. Por exemplo, há um exemplo muito claro quando estamos estudando toda essa parte de análise de dados, que é de uma empresa que se chamava Signet, e essa empresa que se chamava Signet, ela que passou, era uma empresa de tarjetas de crédito, e esta empresa, ela queria fazer um modelo para saber o bom pagador e o mal pagador, uma coisa normal, não? Em data science. Pero o que ocorreu? Essa empresa tinha um grande problema. E que problema era este? Que ela só era uma empresa muito boa, só tinha 2,9% de deudas vencidas. E quando nós estamos falando de um banco de dados, vamos pensar aqui em um banco de dados. Eu vou separar aqui muito guapito. Oh, mira, aqui tem uma parte, aqui tem outra. Eu tenho um banco de dados, eu tenho que ter um percentual de pagadores e um percentual aqui de não pagadores. E a partir de aí, eu vou ter uma série de características que eu vou tentar descobrir quais são as características mais comuns ou o tipo de comportamento para o bom pagador e para o não pagador. O mesmo aqui, não? O que ocorre? Esta salida, que neste caso era de deudas vencidas, não pagador, era muito baixa, de apenas 2,9% dos dados. Quando temos dados não equilibrados, nós outros chamamos de dados raros, não dados escassos. Esses dados escassos
hace com que esse cálculo aqui não seja feito de maneira correta. Na verdade, eu tenho que ter um pouco mais de dados acá para poder generar um perfil de quem é este bom pagador e de quem é esse mal pagador. Mas se eu tenho muito poucos dados acá, a probabilidade de eu ter um perfil equívoco é muito grande. Eu tenho que aumentar um pouco aquele número de não pagador para poder conhecer um pouco mais e futuramente ganhar mais. Imagínate você, falando na empresa que tu trabalha, que tienes que aumentar o número de gente que não paga bem. Então, seria como uma loucura, não? Pero esta empresa lo hizo. E o equipo trabalhou durante 10 anos em um modelo. Pero, afinal, ha sacado o modelo e esta empresa hoje é conhecida como Capital One, uma das mais recordistas em tarjetas de crédito que há e com menor número de deudas não perdidas, de deudas vencidas. Então, pero se você hoje chega para qualquer empresa e habla que tu necessita de um prazo de 10 anos e praticamente mais que dobrar um pouquinho aí, não? O número de deudores da empresa te vai chamar de louco. Pero para que entenda que não necessariamente é neste nível, pero muitas vezes o data science é um problema cultural. Necessitamos dar a opção de trabalhar de maneira distinta, pensando em el futuro. Isso muitas vezes é complexo, por isso as universidades jogam um papel fenomenal. Que papel? O papel de melhorar, não? E treinar as pessoas para isso. Eu estou muito seguro que a universidade cada vez mais vai alimentar o mercado nos próximos anos desses profissionais analíticos, não? Então, o que se está buscando são pessoas que podem pensar criticamente sobre problemas de Big Data e que têm as habilidades e o conhecimento necessário para resolver problemas de Big Data, utilizando tecnologias de Big Data. O que ocorre é que, quando abrimos os serviços de RH, eu fiz uma investigação a respeito disso, acá em Brasília, ao menos, e quando buscam por dados de Big Data, a gente pede que a pessoa tenha uma série de características. É mais ou menos isto. Pede que sepa de ciências de computação, perdão porque isso está em português, porque é desta investigação. Ciências de computação, de matemática e estatística, por investigação tradicional, investigação científica, uma especialização em negócio, em engenharia, em sistemas, em engenharia de dados, machine learning. E este indivíduo aqui, nós chamamos ele de unicórnio, porque em realidade não existe. Então, hasta porque, quando falamos de tudo isto acá, estamos falando de diferentes áreas. A gente que trabalha com comunicação vai compreender isto muito bem, porque durante muito tempo a gente quis contratar uma pessoa de comunicação para fazer o trabalho de 10 profissionais. Agora mesmo com a parte esta de redes sociais, a pessoa quer contratar uma pessoa para fazer conteúdo, para medir os indicadores, para fazer acompanhamento. Então, são profissionais distintos. Então, tem um profissional de texto, tem um profissional de fotografia, são profissionais distintos. O que ocorre é que em Data Science, a gente está querendo encontrar esse profissional que não existe. Hasta porque, como dije, são muitas áreas que envolvem Data Science. Não só a que temos. Então, é muito mais comum termos um profissional acá, outro profissional acá, outro profissional acá, formando uma equipe. Então, o primeiro grande desafio, não, está nesta questão de volver um pouco ao que era os anos 80, onde as empresas se preocupavam em formar seu personal. Está cada vez mais difícil encontrar profissional formado com todas as características. Às vezes, sabe de uma a outra vai falhar, mas as empresas podem pesar a formar seus equipos. O segundo ponto é que há um respeito entre os profissionais. Normalmente, os profissionais de uma área às vezes não respeitam lá de outras, mas o Big Data e a era Big Data, o problema Big Data, ele traz que temos que ter um respeito entre profissionais. Para que tenham uma ideia, um dos mais grandes contratos em área de Big Data é de uma bióloga. Uma bióloga, professor, sim,
porque essa bióloga, durante muitos anos, ha estudado o comportamento animal em la selva, observando, porque não está aí provando com animais, não, porque não pode. Então, se observava de lejos em tipo safaris, estes locais que vão para ver animais, não? E a partir de aí sabia quando o animal ia atacar, o comportamento. E hoje esta pessoa é uma das principais claves para compreender vídeos. Gran parte dos vídeos que tem no mundo são vídeos sem sonido. Então, de câmeras de segurança, de câmeras por las calles. Então, essa pessoa, ela analisa e ajuda a buscar padrões basados no que é estudado toda a vida, animais, que têm alguns padrões que são similares a los nossos antes de atacar, antes de ter medo. Então, foi dos mais grandes contratos. La gente de filosofia, la gente de psicologia, de sociologia, de antropologia, se estão juntando a matemáticos e estatísticos, porque o matemático, o estatístico, o tipo de ciências de computação, informático, não? Eles sabem de programar, pero de la natureza humana, como a gente se relaciona, como a gente pensa, quais as ambições do homem, como convive em sociedade. Isto é algo que está lejos deste grupo. Isso vem do grupo de ciências sociais e humanas. Então, há que juntar estes grupos. Há universidades inteiras juntando os departamentos de matemáticas e filosofia. Então, temos que ter isso em conta, que surge um novo tempo, onde temos que buscar como vou construir inteligência artificial, redes neurais, sem compreender a inteligência. Ou você crê que um informático vai compreender a inteligência de um ser humano? Não é estudado isto? Quem estuda isso são outras áreas. Ele vai conseguir o quê? Transportar isto para seu código. Então, é necessário de uma equipe multidisciplinar, não? Para que possa trabalhar. E, sobretudo, o mais importante, compartilhar. Muitas vezes nas empresas a gente tem muito medo de compartilhar dados, compartilhar informação. Pero quando falamos de um nível mais grande de empresa trabalhando com dados, o nível mais alto significa compartilhar a informação a um nível quase total da empresa, que o tipo mais baixo, mais alto tem acesso a isto, o que aumenta cada vez mais a preocupação com cybersecurity e com, sobretudo, o comportamento de los colaboradores, porque o colaborador que trabalha em uma empresa tem que ser uma pessoa realmente muito empenhada em proteção de dados, porque vai ter acesso a dados que podem ser usados de maneira incorreta, não? O segundo ponto, o segundo passo de desafio é o compromisso de la alta gestão, é dizer, de la gente que está em la cúpula. Esta gente tem que dar ajuda e tem que apoiar a gente de dados para que haga as transformações. Às vezes é muito duro, pero a gente hay que dar este apoio se é que querem, não? O terceiro é a madurez de dados, que tem que ver com o quanto minha empresa está preparada. Se eu empeço desde o princípio, fazendo um bom registro de dados, melhorando a qualidade de meus dados, tendo sistemas que consolidem os dados, menos especialistas vou necessitar. Então, o custo meu vai baixar, porque houve acá uma preocupação com as partes iniciais, ou seja, a viabilidade técnica acaba encarecendo. Para que tenha uma ideia, a diferença de um trabalho onde eu tenha malos registros de dados, mala qualidade de dados e várias bases de dados que estão separadas, por exemplo, uma empresa normal, tu tem aí 10 planilhas de Excel, tem aí o sistema de ERP que usam, tem outro sistema de compras, e a gente quer usar a informação disto tudo. Se eu tenho tudo isto separado, e además a qualidade não é muito boa, e o registro não é atualizado, o custo pode chegar a ser, vou dar um número acá fictício, $100,000 para fazer. Pero se eu tenho tudo isso ordenado, o registro é bueno, qualidade boa, consolidação de dados boa,
esse valor pode bajar a $15.000. Ou seja, cambia completamente. Obviamente, estes dados são fictícios, não? Estou falando de dados para que só que tenham uma ideia de quanto pode bajar, porque isso depende da empresa, da quantidade de dados, etc. e tal. Há projetos que saem perfeitamente hasta $3.000, pero depende, obviamente, da empresa e do que querem, não? E, obviamente, de Big Data não. Big Data é muito mais elevado de custo. E o quarto passo importante é planificar. E aí é planificar desde como vai entrar estes dados, já sabendo o tipo de análise que queiram fazer. Então, é um passo 4, planificar. É dizer que, na verdade, tem que ver com todos os 3 anteriores, não? E planificar para que vaya bem. E como as empresas estão pensando a respeito de los de las pessoas que vão a contratar? Bem, as pessoas, as empresas hoje estão trabalhando, capacitando a los empregados que existem, contratando pessoas capacitadas e capacitando a los empregados e contratando alguns expertos, fazendo uma mescla de los dois. Pero isso nos genera uma pergunta, na verdade, algumas perguntas clave na ciência de dados para trabalhar com esta era de Big Data. A primeira pergunta que temos que fazer é: o que quero eu? A atual era de dados nos dá várias possibilidades. A primeira possibilidade, uma possibilidade que já empezou há muito tempo, que é trabalhar com Business Intelligence. É como eu ordenar, sumarizar e sistematizar todos os dados que tenho em dashboards, em locais onde pode haver tudo isso sistematizado. É uma análise descritiva, pero com muito mais potência do que fazíamos anteriormente. É excelente para mirar hacia o passado, pero também te ajuda com alguns diagnósticos. Porque, por exemplo, se eu vengo vendendo $50.000 de um produto e durante um mês esse valor se barra, se isso está automatizado, eu de tirão já sei mirar, é um problema cá. E pode tentar resolver antes que o mês se termine, tentar saber o que está passando. Pero, em geral, os BIs miram muito hacia atrás, miram muito a lo que é e lo que foi. Pero, temos acá uma segunda opção. Eu também posso querer trabalhar com modelos preditivos. O que é um modelo preditivo? É um modelo que tenta explicar algo que aún não ha passado em si. Como assim, professor? Por exemplo, nós somos capazes atualmente de compreender quais são os fatores que explicam um tremor de terra, um terremoto, pero aún não somos capazes de predizir um terremoto. Não há tempo suficiente para que a gente se salve. Quando há terremoto, aí se acabou. Isso porque não é um modelo preditivo. No modelo preditivo, a ideia dele é saber o seguinte: em uma empresa, em um modelo preditivo, eu vou saber se o próximo cliente que entrar, provavelmente que tipo de classificação eu vou dar a ele, se vai ser um bom cliente, um médio cliente, um mau cliente. Eu vou poder fazer vários tipos de búsquedas aí de predição. Pode predizer qual vai ser o valor que vou ter de vendas no próximo mês de dezembro, baseado nos meses de dezembro passados. Obviamente, quando temos coisas complexas, como a pandemia, estas séries históricas são extremamente prejudicadas. E pode também ter modelo prescritivo, porque no modelo preditivo eu vou ensinar em cenários futuros. Tem um cenário 1, tem um cenário às vezes 2. Em modelo prescritivo eu vou dizer mais, eu vou dizer o seguinte: entre esses cenários, se quede com o cenário 2, porque é o melhor para a sua empresa. Eu vou prescrever tal qual o médico. O médico diz para nós outros: mira, tómate esta medicina. Não pergunta a nós outros, se a medicina é boa, se não é, pero o que sim ele faz é dizer, mira, eu vou prescrever este. Esse acabou. E mais adelante também trabalhar com uma coisa mais dinâmica, com essa entrada de dados, que nós outros estamos falando de Big Data Analytics.
Então, a primeira pergunta é: o que quero fazer? Uma vez que a empresa decida, mira, eu quero começar por o princípio, vou começar com BI, Business Intelligence, perfeito. Vou responder a segunda pergunta: o que posso fazer? Estes dados, por sua vez, vão generar modelos. E estes modelos, eles podem ser de diferentes tipos. O primeiro tipo de aprendizagem que se pode ter é a aprendizagem supervisionada. E aprendizagem supervisionada significa que eu tenho um input e eu tenho um output. O que quer dizer, professor? É como o exemplo passado que é dado sobre eu tenho aí o dado de gente que pagou bem, bom pagador, e tenho o dado del mal pagador. E aqui eu tenho uma série de situações. O barrio onde mora, a renta, qual o tamanho da família, quanto de seu dinheiro está comprometido com a hipoteca, eu que sei. E estes dados eu vou tentar encontrar uma associação com isto acá, relacionando o bom pagador e o mal pagador com estes dados que tenho acá, tentando criar um padrão. Pero para isso eu necessito de dados de entrada e dados de salida. Em aprendizagem supervisionado, não. Eu tenho aqui uma massa de dados, não tenho isto. E eu vou tentar encontrar entre eles algum tipo de padrão. É quando eu, às vezes, tenho aí uma massa de dados de compra e eu tento, entre essa massa de dados de compra, encontrar um padrão e eu descubro que todas as pessoas que entram em comércio a comprar leite também estão comprando café. Então, isso eu tenho todos esses dados. Uma vez que eu hago esta análise, eu posso encontrar este padrão. Pero note que eu não tenho nenhum dado de salida, eu não estou associando a nada na salida. Apenas tenho um conjunto de dados de vendas. E aqui, entre eles, encontro alguma associação ou padrão. Eu posso encontrar como padrão que todos os martes é o período que eu consigo vender mais leite em polvo. Estos leite que fazem muito as comidas de los bebês. E aí logo eu descubro que os martes é quando as mamás às vezes têm tempo de ir a comprar em super. E aí o que hago eu? Pongo promoções em super para mamás a los martes, já que é um público que frequenta estes dias. E vejo também que se vende muitos pañales. Então, tudo isto é algo que nós temos por meio de uma associação dentro do não supervisionado. E eu tenho a aprendizagem também de reforço, que é aquela em que eu dou uma recompensa para cada vez que meu modelo consiga acertar um resultado. Nós outros em data science normalmente chamamos este reforço, tem muitas maneiras de chamar, mas uma das maneiras técnicas que tenho aplicado é a matriz de custo. Na matriz de custo, o que hago eu? Eu posso poner um custo mais grande para toda vez que meu modelo se equivocar em um resultado positivo de algo. O que faz com que ele veja com mais cuidado o positivo que o negativo, porque o positivo é mais importante. Isso é uma aprendizagem de reforço. Eu estou recompensando mais ele quando ele diz que é positivo do que quando ele diz que é negativo. Então, isso também é um tipo de aprendizagem. Então, eu falei sobre o que quero, depois tenho que pensar em minha limitação, o que puedo, ou o que puedo, e aí eu vou, dentro do que puedo, pensar como fazer isto. E aí eu tenho que pensar em camadas. Primeiro, qual é o processo que vou fazer? Que ciclo de dados vou usar? Como assim, professor? De maneira geral, a gente se equivoca muito chamando o ciclo de vida de dados de metodologia. Isso não é metodologia. Isso é um modelo de ciclo de vida. Metodologia é outra coisa. Entre o processo de ciclo de vida de dados, um dos mais conhecidos é CRISP-DM. Isso não é metodologia de dados. Isso é nada mais, nada menos que um modelo de ciclo de vida, de como vou elaborar meus modelos. Porque a gente muitas vezes me invitam a teses doutorais, a magísteres, a trabalhos de pré-grado, onde o aluno diz metodologia, pensando em um trabalho científico e põe que o CRISP-DM é a metodologia. Não, isso não é metodologia. Metodologia é outra coisa. Isto aqui é um ciclo de vida de dados.
É bom esclarecer isto, porque está cada vez mais comum que cometam estes erros. E este CRISP-DM é um dos mais conhecidos, mas há muitos mais. Você tem o SEMA, você tem o KDD. Isto vai depender de lo que você quer. Pero está comprovado que o CRISP-DM é um dos melhores para serem utilizados. Pero se você está iniciando, empezando e quer compreender com um pouco mais de calma, pode usar o KDD, que vai muito bem. Que é descoberta de conhecimento via dados, não? Knowledge Discovery Data, creio que é isto. Pois bem, como empresa com isso tem, você empresa com entendimento do negócio, tem que compreender o problema, tem que compreender o que há allá. Depois eu vou compreender os dados, quais a matéria-prima. Depois eu vou preparar estes dados, e aí preparar, fazer a limpeza, deixá-lo em um padrão que seja bueno para utilizar em um modelado que decida. Depois fazer mi modelado, seja por uma regressão logística, seja por uma técnica suporte vetor machine, seja por árvore de decisão. Hago a avaliação do modelo para saber se este modelo ele realmente compreende o que quero, não? E aí comparo com esse entendimento do negócio e logo hago a implementação para que ele empiece a trabalhar de maneira sistemática dentro disto. Pero uma vez que eu decido pelo processo, eu tenho outras coisas a decidir. Eu tenho que decidir qual a tarefa que vou usar. Como assim a tarefa que vai usar? Pues, hombre, há diferentes tarefas que tenho que decidir em meu trabalho. Hola. Entre as tarefas que vou decidir, No sé por qué estão... no me escuchas. Está me escutando? Olá? Perdón, Ari, sí, te escuchamos claramente. Parece que había un pequeño interferencia con Ah, uno de los não, perfeito. participantes, Aqui pero ya está bien. está bem. É que havia escutado alguém falando que não me escutava, eu me quedado um pouco. Pero bueno, então nós temos a tarefa, não? Que eu vou a decidir qual é o objetivo final que quero fazer. Como assim que objetivo? Eu que quero fazer uma descoberta de associações, uma classificação, eu vou fazer uma regressão, um agrupamento. Então, eu primeiro elijo o ciclo de vida de dados, que pode ser um KDD, um SEMA, um CRISP-DM. Depois eu vou elegir a tarefa. É uma associação? É uma regressão? Perfeito. Depois eu vou elegir a técnica. E a técnica eu posso ter técnicas tradicionais, que são aquelas que existem independente da mineração de dados. E aí vamos ter técnicas muito conhecidas. Por exemplo, a própria técnica estatística, todas elas, análises de redes bayesianas, exploratória de dados, DEA, não? Algoritmos genéticos já existia antes, lógica nebulosa, não? A Fuse, redes neurais, tudo isto vem de antes, são tradicionais já, mas eu também posso ter técnicas específicas. Por exemplo, eu posso usar um DHP, um partition, um par-max-eclat, são técnicas muito específicas, um algoritmo a priori, não? Que são específicas da data science. Pero eu também posso usar técnicas híbridas, que mesclam técnicas tradicionais que já existiam e técnicas que foram criadas especificamente para data science. Então, desse modo, eu também tenho que saber qual técnica quero usar. Depois, eu vou passar para o quarto passo, quarta camada e última. Qual é o método que quero usar dentro disto? E aí, o método que quero usar, por exemplo, se eu tenho aí como tarefa uma classificação, eu posso usar como técnica a teoria de redes neurais. E que método vou usar? Um suporte vetor machine? Pode ser. Eu posso pôr como tarefa classificar algo. Como técnica, eu posso usar algoritmo genético e como método um Rayleigh Envolver. Então, isto cambia, não? Estou dando alguns exemplos aqui mais abstratos, mas é mais ou menos isto, é saber exatamente a tarefa que pode desempenhar, dentro de que rol de técnica há e que método específico pode usar. Quando vou fazer de uma árvore de decisão, há diferentes algoritmos de árvore de decisão.
E é o que vou fazer em método, dizer qual algoritmo específico que vou usar. Então, uma vez que eu sei o que devo fazer, não? Eu já he descoberto, mira o que hemos contestado já. Hemos contestado o que quero, o que puedo, o que devo e se sou, a última pergunta, se sou consciente de los princípios. Que princípios? Que lá era do Big Data, eu vou ter uma série de dados chegando de maneira contínua e que essa maneira contínua eu vou provavelmente formar alguns pequenos, grandes, pero mais chicos conjuntos de dados que o conjunto original, que nós podemos chamar de data lakes, e a partir daí reduzir para poder fazer o tratamento. Pero é muito importante saber uma coisa: estes dados que estou trabalhando são confiáveis porque é o que ocorre. Eu posso em um hospital com uma muestra de 10 pacientes cosechar informação suficiente para llenar um data lake com muitos dados. Porque imagínate, com 10 pacientes, eu estou mensurando a cada segundo ali o batimento cardíaco, a respiração, vários indicadores ali fisiológicos. E isto, obviamente, me vai a generar um conjunto de dados monstruoso. Pero, a fim de contas, são 10 pacientes. Então, há que levar em consideração a representatividade, conceitos mais antigos, porque algumas vezes chega algum aluno meu, alguma pessoa e me diz: Ari, eu tenho uma situação acá. E eu digo: que situação é essa? É que, mira, eu estou com um conjunto de dados muito bueno. 200.000 linhas de dados. Vale, mas sobre o que é? É sobre um acompanhamento de um animal tal. Bueno, é só um animal, não? Nós necessitamos de um conjunto, de uma representatividade mais grande, a não ser que tu estudo seja deste animal, e só este animal. Pero eu não posso dizer, porque has acompanhado durante os últimos 3 anos um animal X, que eu posso dizer que este comportamento do animal X representa um grupo de animais X. Não, isso não é assim. Então, há muitos princípios que continuam tendo que ser obedecidos. Pois bem, e aí entra uma outra situação que é muito importante. Com o passar do tempo, nós outros passamos a ter um problema, porque a era do Big Data veio atrair muitos programas, muitas facilidades, muitas linguagens de programação, como a R já existia, mas vino mais forte o Python, depois Julia e outras que vêm surgindo cada vez mais. Pero o que ocorre? Nós outros temos aí dois tipos de dados. Temos dados que provêm de áreas de conhecimento que já trabalhavam com grande volume de dados, com biologia, engenharia e medicina, e temos áreas com padrão de poucos dados, pero dados comportamentais, como psicologia, administração, marketing. E estes dados não podem ser tratados iguais, porque os dados de engenharia são considerados inanimados e da medicina fisiológicos. O que quero dizer com isto? Quando pensamos em um dado de psicologia, administração, marketing, são dados em que o sujeito humano, a pessoa humana, exerce um papel de cambiar estes dados. Por exemplo, se eu pergunto a alguma pessoa que está aí, onde hace compra, a pessoa pode me dizer que compra em Dolce & Gabbana. Pero eu, depois deste encontro, le vou seguindo por la calle e ver o que entra na tienda de Doña Maria, que não é nada de malo com a tienda de Doña Maria, mas não é Dolce & Gabbana, porque a gente algumas vezes hablam algo e dizem outra coisa. Algumas vezes a pessoa, ao ver tu entrevistar, tem outro tipo de conduta. Os dados inanimados, não. O tipo está aí estudando a quantidade de cortes que fazem uma peça por minuto. E ele vai dar esses cortes, pá, 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 cada minuto. Pá, pá.
Pá. Se há um câmbio aí, é um câmbio representativo que há que ser analisado, pero é inanimado. Não há sujeito humano allí. Os fisiológicos, apesar de dizer a respeito do sujeito humano, você pode até ter, a princípio, o que nós chamamos de efeito jaleco branco, eu não sei como se chama em espanhol, o efeito do médico a primeira vez que encontra o paciente, às vezes o paciente se põe com o coração acelerado, mas uma vez que o tipo está aí em uma camilla, isto se mantém. O tipo está dormindo, o batimento está aí. Esses dados fisiológicos estão aí. Então, o tipo não está aí echado na camilla por la noite, tentando simular um batimento cardíaco distinto a lo que tiene. Pero em investigação de comportamento, não. Investigação de comportamento, há diferentes situações. Então, isto faz a diferença. Então, entra um novo conceito que a Smuele ha traído de Big Data comportamental, que se deve levar em consideração, que é o conjunto de dados multidimensionais muito grandes, que são ricos em comportamentos, ações, interações humanas e sociais, que estão disponíveis a empresas, governos e investigadores. Uma mescla de comportamental e grande. E é importante que nós outros consigamos capturar isto, não? E distinguir, ou seja, tem muita coisa que se está analisando com inteligência artificial, que se está analisando com técnicas de machine learning, que se está cometendo erros. E, professor, qual é o efeito disto? Estou terminando, falta 2 diapositivas. Os principais efeitos são o seguinte: é que, aunque os algoritmos sejam desenhados por os algoritmos são matemáticos, as pessoas que os desenham são seres humanos. E ao serem seres humanos, acabam generando uma série de situações. Uma vez, há um livro muito bueno desta chica acá, chama Kate O'Neill, uma mulher, em realidade, Kate O'Neill, se chama Algoritmos de Destruição em Maths. Essa é uma tradução livre, pero já é disponível em espanhol também. Eu he leído em português, pero lo conheci em inglês, pero não he chegado a comprar, estava muito caro, pero depois chegou a Brasil a um preço melhor e sim pude tê-lo. E que passa? Que este livro, ele explica de erros que foram causados por esta parte de tratamento de dados equivocados. Muito na história de um grupo de professores que eram avaliados por um sistema de inteligência artificial. E faltando 15 dias para empezar o semestre, lá demitido um grupo de professores gigantesco, pero que não levou em consideração em que situações os professores trabalhavam. Não podemos dizer que um professor que trabalha em uma instituição sem infraestrutura, em um bairro mais complexo, em sentido de ser um bairro que não tem as mesmas condições que bairros melhores, que ele vai conseguir um resultado melhor que uma pessoa que está em uma instituição com toda a infraestrutura, em um bairro já que vem de um histórico melhor. Isto é complexo. Tu pode ter aí, obviamente, alguns casos muito buenos, pero em geral, a estatística, os resultados ao longo dos anos dizem que os resultados não são tão buenos. Por melhor que seja uma universidade brasileira, é muito difícil comparar uma universidade brasileira com uma universidade da Liga Ivy em Estados Unidos. ¿Por quê? Porque há uma série de facilidades que não temos. E os chicos cursam uma enseñança, eu creio que equivale em espanhol a leso, algo assim, muito melhor em Estados Unidos do que em Brasil. Porque tem classes de laboratório, com laboratórios que sempre vemos nas películas, que usam para abrir o sapo e coisas desse tipo, e tem até classes de cálculo. Al menos em Brasil, nós outros não temos na escola anterior à universidade. Obviamente, tu tem um aluno, quando chega à universidade assim, chega muito melhor preparado. Então, se ele já tem uma estrutura anterior, as universidades têm uma estrutura muito boa, e tudo isso cambia. Outro dia estava lendo um texto dizendo que só o fato de ter um aluno morando na universidade
aumenta hasta em 30% o grado de compromisso do aluno. Então, aqui em Brasil, que eu sepa, o país é muito grande, não há nenhuma universidade que forneça dormitório para alunos que eu conozca, não? Eu não conosco todas as universidades do Brasil, ojalá. Pero eu he conhecido muitas universidades em Europa que sim forneciam todas locais para que os alunos possam viver. Em Dublin, estado na University College Dublin, que tinha 22.000 quartos para alunos, 22.000, quer dizer, uma barbaridade. Então, solo dentro do campus, para que tenham uma ideia, tinham 8 salas de cine, 4 ginásios, tinham mais de 10 cafeterias, 5 restaurantes, é dizer, e te digo que não era uma universidade considerada rica, hein? Era uma universidade considerada buena, pero não as top, não era uma Trinity College, por exemplo. Pero uma boa universidade, pero para que podamos fazer uma diferença, não? Então, o que ha hecho esse algoritmo que ha dispensado cerca de 200, 300 professores, não me acordo agora exato o número, 10, 15 dias antes de começar o semestre. É dizer, não considerou essa situação que é dito de infraestrutura diferente, não considerou o fato de que, como vai contratar 200 professores em 15 dias? É impossível. Quizás o algoritmo estava correto, é matemático, mas a pessoa que o programou não usa os pesos corretos. Vamos pensar em outra situação também. Em Estados Unidos, houve um problema que tinha que elegir pessoas que iam receber ajudas. E uma pessoa que deveria receber ajuda era um ninho que tinha problemas com família, etc. e tal. E este ninho não recebeu ajuda. O que passou? Esse ninho morreu por uma série de sucessões. Mas o que ocorre? Como estará hecho por um algoritmo, foram buscar o culpable. E que han dicho a gente? A gente ha dicho que o culpable foi o algoritmo. Então, ojo, há que ter muito cuidado com o uso de algoritmos em governos. Nossos políticos, em geral, eu hablo sobretudo por Brasil, não posso falar por Bolívia, mas em mi país, nossos políticos nos deixam mais a desejar do que a dizer, mira que político bueno. Em sua maioria, ha cometido problemas muito grandes à sociedade. Ter um algoritmo por detrás de decisões para que o político diga, mira, não he sido eu, ha sido o algoritmo. Isso é muito bonito para ele, não? Pero horrível para a população. É como escaquear-se de um compromisso que deve ter este senhor de decisões, não? Então, isto é outra situação a ser pensada. Outra situação a ser pensada que, quando tratamos os dados de maneira equivocada, as próprias redes sociais, hombre, o que eu vou falar pode parecer óbvio. Quando falamos em redes sociais, falamos inicialmente de um local para se relacionar, como a rede social. Sin embargo, com o passar do tempo, as redes sociais foram evolucionando. E hoje falamos de metaverso, é quase uma outra situação dentro. Mas as redes sociais continuam tratando o algoritmo da seguinte maneira: eu sempre vou valorar mais a pessoa que publica mais, a pessoa que interaciona mais, mas o mundo não é assim. E no mundo há muita gente que interaciona menos, que publica menos, e eu não posso poner estas pessoas com um grado melhor de avaliação do que as pessoas que publicam menos, interacionam menos. Por quê? Porque não estaria recriando um metaverso, um mundo real. Eu estaria criando um mundo como eu creio que deveria ser, com todos interacionando e todos se relacionando e publicando, às vezes, qualquer coisa. E às vezes eu tenho pessoas publicando menos, pero publicando coisas muito úteis, informações muito úteis, pero que, por não publicar constantemente, são olvidados pelo algoritmo. E às vezes nem saem em meu perfil, não? Em meu muro de rede social. E se estamos encaminhando da rede social para um metaverso, para um second life das antigas, não? Como dizíamos antes, temos que considerar isto. Imaginem vocês que hoje cerca de 60% de los currículos de grandes empresas
de RH já são selecionados via algoritmo. E aí entra um problema. Que problema? Os algoritmos funcionam a partir de histórico passado. Aqui, imagine que eu tenho aqui o histórico de contratações de uma empresa desde 1960 até 2022. Se eu pergunto para vocês, durante estes anos, qual a probabilidade mais grande de encontrar pessoas trabalhando aqui? São de homens ou são de mulheres? Provavelmente de homens. Por quê? Porque durante muito tempo as mulheres não estavam no mercado de trabalho, porque eram impedidas, porque não se havia este conhecimento da possibilidade. Hoje é muito distinto, a mulher ha conseguido conquistar seu espaço, trabalha igual ou melhor que o homem, em algumas ocasiões, ou em todas, aí depende, não? E o que ocorre? Pero se eu trabalho com um histórico para generar o perfil ideal, se eu tenho um histórico acá muito mais homens que mulheres, a probabilidade de meu perfil médio ser homem é muito grande. E ser homem, a lo mejor, com característica tal, que estudou em universidades tal. E isso é o que ocorre. Isso me genera um perfil que deixa de fora uma série de pessoas que poderiam ser muito interessantes à minha empresa, pero que por histórico não está. Se as mulheres se incorporado fortemente ao mercado de trabalho nos últimos 40 anos, 50 anos, que passa? Que eu vou ter, e se eu pongo assim de uma maneira mais igualitária nos últimos 30, a probabilidade de eu ter acá como resultado final de meu algoritmo uma mulher é mais chico. Por quê? Porque eu tenho menos dados que me dão um padrão de mulher. Se eu pego, pilho todos os altos executivos de uma empresa grande de Bolívia e todos esses executivos, eu miro qual é o perfil médio, provavelmente o perfil médio vai ser um homem. Por quê? Porque durante muitos anos eram homens. Então, o que ocorre? Se a empresa está buscando uma característica de êxito, de um perfil que tuvo êxito, provavelmente vai encontrar um homem, o que está equivocado. E esta autora, a Kate O'Neill, ela alerta para este tipo de coisa. Que nós outros temos que pensar um pouco sobre isto, não? Então, é hora de começar a pensar como trabalhar estes dados, e para trabalhar esses dados, tem que pensar de uma maneira um pouco mais ampliada, para chegar a não estar, ao final, contribuindo com problemas para esse sujeito, que pode ser eu, pode ser você. Então, ter uma formação na área, uma formação correta, com gente competente, é necessária para que estes erros não cometam. E por que digo isto? Porque no programa se aceita tudo. E há resultado para tudo que pongas. Mas esse resultado é correto? Esse resultado leva em consideração todas as pessoas? Ou não? Ou há aí dentro do algoritmo algum tipo de problema? Porque apesar de ser matemático, a pessoa que o programa é humana. Então, os dados históricos vêm carregados de, às vezes, alguns prejuízos do passado e etc. Como devemos fazer para melhorar isto? Qual é trabalhar uma formação muito grande, inversionar em el princípio, não, em todo desenvolvimento empresarial, ter uma equipe multidisciplinar e, obviamente, com múltiplas características, porque o que passa desapercebido para uma pessoa X pode não passar desapercebido para uma pessoa Y. A pessoa vai mirar diferente. Mira, você não considerou isto. Então, essa multiplicidade de gente de diversas áreas e nem toda equipe de data science tem que ter programador apenas. Tu pode ter uma equipe de data science com um filósofo e um antropólogo, que normalmente muita gente não, mas esse filósofo, não sei se me vai ajudar cá. E são profissões importantíssimas, principalmente agora. Então, mais inversão, mais estudo e um grupo interdisciplinar. Pois bem, aqui resumo um pouco de lo que queria falar. Muitas graças e
Gracias por la invitación. Dejo ahí unos datos. Muchísimas gracias, estimado Ari. La participación que has tenido el día de hoy, yo creo que es gran satisfacción para todos los participantes. Tenemos una gran cantidad de información que hemos estado escuchando. Gracias igual por compartir con nosotros tu presentación. Con la información que nos has dado en la presentación, nosotros igual vamos a buscar la manera de compartirlo con el resto, ya sea personas que no han podido asistir el día de hoy, pero que seguramente van a poder aprovechar también del evento. Ahora quisiéramos abrir un poco el espacio para las preguntas. No sé si tenemos algunos de los participantes que tienen alguna consulta para el profesor Ari. Vitor, acabo de ver que estoy con problema en mi cámara. No sé por qué motivo no está abriendo mi cámara otra vez. ¿Me consiguen ver o no? No, justamente ahorita estás abriendo la cámara y se queda totalmente en negro, pero no hay problema, te escuchamos fuerte y claro. Perfecto, yo estoy intentando abrir, no sé qué me ha pasado. Es normal. Ya. Está bien. Mientras tanto, me gustaría dar la palabra a Marco García, que tiene la manito levantada. Adelante, Marco, te escuchamos. Muy buenas noches a todos. Por aquí Marco García que les saluda. Una consulta acá al doctor. Al inicio, el primer slide decía que hay mucha información y datos que se están procesando hoy. Pero la pregunta es, ¿esa información, esos datos son accesibles a todos? O también podríamos pensar que es como, hay compañías, como bien indicó, como Facebook, Google, que tienen el 80, el 90% de esos datos. Y en la realidad, digamos, en la realidad boliviana al menos, no hay suficiente masa de datos para hablar de un Big Data. O sí podemos decir que se puede hacer Big Data sobre esquemas pequeños, digamos, una pyme, un emprendimiento, no es Big Data, básicamente, ¿verdad? No, lo que ocurre es que podemos hablar de princípios de Big Data, ¿no? São cositas que podemos fazer a maneira de tratar. Por exemplo, você quando trata hoje texto com uma frequência das principais palavras, você pode estar fazendo Big Data. Desde a perspectiva de tratar dados de variedade. Pero por isso que eu digo sempre, é muito difícil falar atualmente para empresas ou universidades hablar de Big Data como tal, com os 5 Vs. Muito difícil, porque realmente necessitaria de uma massa de dados muito grande. Pero lo que está ocorrendo acá em Brasil, al menos, cada vez mais os governos estão cedendo dados para que possamos tratar e eles têm interesse. Então, se o que faz é um acordo com a universidade para criar um observatório. E estes observatórios, o que fazem é tratar estes dados do governo mediante um sigilo, etc. e tal. Então, eu penso que inicialmente temos que tentar trabalhar os dados desde a óptica de Big Data Analytics, não? Por os dados não estruturados e por os dados em tempo real. E aí nos pode ajudar desde um dashboard com Power BI, que vai absorvendo esses dados em tempo real, ou desde a perspectiva de tratar dados que antes não eram tratados. Por exemplo, eu me acordo que acá em Brasil, em las eleições, nós hemos desarrollado um programita que, como um programita não, um sistema, não, melhor dizendo, que ocorria. Eu estava em um bairro específico e eu via problemas em meu bairro, então eu por uma plataforma eu rellenava aqui, mire, em meu bairro não passa transporte e não há também aterro sanitário e ponia aí meus problemas. Então, quando o político ou a pessoa ia estar naquele bairro, tudo que essa gente ia poniendo allá, se fazia uma consolidação disto e se generava aí quais eram os principais problemas para que o político já subiera a hablar com aquela comunidade de maneira mais cercana do que chegar allá e às vezes falar por uma comunidade. O que queremos trazer para cá é escola. E a comunidade tem 5 escolas. O que quer é um ambulatório, é um hospital. Então, isto tudo está ajudando a nos acercar
a las comunidades. Entonces, yo pienso que hoy, sobretudo, nosotros estamos vivendo uma transformação industrial que as empresas, mais temprano ou mais tarde, vão começar a ter chips em caminhões, chips em produtos, e que isto se pode estar sendo rastreado cada vez mais. O que ocorre é que hay que desarrollar sistemas, desarrollar possibilidades. Então, empezar pequeno, empezar com os princípios e a partir de los princípios pensar em algo mais grande. Eu, hasta hoje, lo puedo dizer seguramente, eu he trabalhado para um dos mais grandes hospitais de acá. E neste hospital, que é um dos mais grandes, não hemos conseguido implementar Big Data como um todo, com quantidade de dados. Pero por quê? Porque o hospital não cedia parte de los sistemas, porque tinha em contrato com as empresas que as empresas não poderiam abrir uma porta, porque quando você tem um sistema, você tem que abrir uma porta para que eu absorva estes dados. E as empresas que estavam contratadas para o sistema, vamos suponer, de cadastro de pacientes, o outro sistema de pedidos de medicamentos, não tinham interesse de abrir uma porta para que pudéssemos fazer. Então, hemos trabalhado o que podíamos, pero houveram erros que hasta que se haga um novo contrato não se pode sanar, então se quedou por resolver em el futuro. Então, nos embatemos em uma série de pontos que não há maneira, que há que guardar. Não sei se ha sido claro. Sí, muchas gracias. De hecho, ese es el mensaje, ¿no? Porque en Bolivia somos 12 millones. ¿Cuál es la población de Brasil? O sea, nuestra masa es muy chiquita todavía. Sim, pero eu penso que estamos hoje aí para mais cercano a 120 milhões do que 115 milhões. Eu creio que já vamos a 119. Este ano estamos acá com excesso neste momento. Pero eu penso que o que ocorre é que acordar que o volume de dados pode também vir de uma série de situações. Por exemplo, se pillamos um supermercado, normalmente os supermercados são bons sítios de Big Data, porque cada supermercado, cada pessoa que vai, passa aí uma compra, não, passa 5, 6, 7 itens, e todos os dias, isso genera um volume de dados gigantesco. Normalmente seria um dos primeiros sítios que buscaria para tentar fazer Big Data e criar regras de associação para saber quais são os produtos que mais saem conjuntamente. Aí tinha uma investigação nos Estados Unidos que quando há huracanes, não? Que os produtos que mais saem são cervejas e tartas de fresa e outra tarta aí que não me acordo, não, Mary, não sei o que, não me acordo agora o nome. E isso é gracioso de compreender, não? Pero também é bueno para os supermercados se prepararem, se está por vir algum tipo de evento de natureza, sabe que estes são produtos que têm que ter estoque, porque vão vender mais. Então, é um exemplo de como se pode ser usado, não? Eu creio que a universidade quizás se pueda também ter dados. Nós hemos hecho uma árvore de decisão para tentar compreender por que os alunos evadiam de los cursos, não? Dissertavam, se iam. Pero isso não foi com dado a nível de Big Data. Pero podemos trabalhar quizás com nota, assinatura a assinatura, estudante a estudante, e se pode desmembrar em várias situações, chegando a um volume considerável de dados. Pero eu penso que o principal momento agora é do estudante, é do profissional saber trabalhar os dados. A questão de volume é uma coisa a ser solucionada em muito pouco tempo. Você hoje já tem Hadoop, já tem uma série de programitas e softwares que te ajudam a resolver o problema do grande volume de dados. E se Bolívia hoje não consegue trazer um volume de dados em cada um dos temas de interesse, em breve podemos pensar em fazer um volume de dados mais grande de América Latina, em uma comparação de onde está Bolívia neste conjunto de dados. Eu penso que é um desafio, Pero estou de acordo contigo, temos que começar com o que temos, e se minha realidade hoje são 12 milhões, são 12 milhões, e vamos a trabalhar com eles. Eu penso que se é supermercado, hospitais,
quizás universidad, porque tenéis unas universidades muy grandes en Bolivia. Entonces, quizás conseguiriam fazer alguma coisa de Big Data com esses três grupos inicialmente que me vem na cabeça. Pero, hombre, há o comércio em geral, um shopping center, tudo isso que também pode ser um alvo disto. Então, é próprio Big Data para a política. É dizer, eu deixar disponível um canal para que a população se comunique com os gestores políticos. E eu tenho que tratar este volume de dados, se a população participa e dá mais de uma opinião, ou várias opiniões, ou cada dia põe uma opinião, obviamente esse volume de dados vai crescer de maneira progressiva, alcançando o nível de Big Data como tal. Pero o mais importante do Big Data, como hemos dicho, é o tratamento de dados não estruturados, ao menos para a maioria dos executivos que foram entrevistados, mais do que seu próprio volume. E neste caso, eu apostaria por isto, em empezar a encontrar técnicas de tratamento de text mine e de fotografia e vídeo. Nós outros damos um curso de text mining todos os anos. Este ano está dando para Peru um curso deste. Estuvo muito bem. E eu sempre estou falando com a gente de aí, e provavelmente vamos fazer algo em breve e estáis todos invitados, seguro. Gracias. De nada. Excelente, muchas gracias, estimado Ari. Tenemos una consulta más, estimado Víctor Huanca, tienes la mano levantada. Te escuchamos. Gracias, buenas noches. Buenas. Profesor, muchas gracias por su exposición. Quería consultarle, bueno, un caso un poco particular. Por ejemplo, en lo personal estoy obteniendo datos de comunidades, de redes sociales, de viajeros, y para obtener perfiles no solo de viajeros, sino también de hospedajes. Y cómo estos perfiles de viajeros y de hospedajes se aprecian entre ellos, ¿no? Es decir, qué piensa el viajero de los hospedajes y qué piensan los hospedajes del viajero. Y también hay ciertos datos geográficos, por dónde se mueven los viajeros en Sudamérica, cómo ingresan a Bolivia, cuánto tiempo se quedan en Bolivia, etcétera. Y con este ejemplo, mi consulta iba en el sentido de qué herramienta utilizar. Como usted dijo, hay muchos programas, software que nos facilitan, pero cada uno toma su tiempo de aprender, manejar. Entonces, en este ejemplo que le di, ¿Power BI sería suficiente o habría que recurrir a programación con Python o en otros frameworks? No sé. Mira, Power BI te vai ser muito útil para que você tenha um mapeamento disto. Por isso, se você quer fazer análises mais sofisticadas, eu aconselharia você usar algum programa de grafos, porque você está involucrando aí algumas coisas, distâncias, pontos principais, e isso vai generar um grafo, onde grafos são estas redes, não? Que nós outros temos. Então, onde eu posso dizer o seguinte, que há cidades que são às vezes extremamente importantes para a Bolívia e que há rutas que são extremamente importantes. E dentro disto eu posso dizer o seguinte, contrastar um mapa de viajeros com um mapa de melhores notas, e às vezes descobrir que os viajeros que vêm de determinado país costumam dar melhores notas do que de outros países. E nesta linha de viajeros hemos estado empezando um estudo, pero aún não ha terminado, pero te vou a dar uma tip aí, não sei se é uma tip, quizás já hasta lo sepa muito melhor que nós outros, que hemos empezado a compreender um padrão, ao menos em Brasil, que quando o viajero é latino, ou seja, de Latinoamérica, seja de Portugal, Espanha, Itália, normalmente os viajeros hablam muito de la gente, del costumbre,
del local, por ejemplo, llega a un hostal o a un hotel y dice, mira, la gente es muy acogedora, la gente es buena, me han tratado súper bien, me han enseñado, el local es muy bonito. Normalmente son lo que hablan. Pero cuando hablamos de un norteamericano, de un alemán, de un europeo tipo inglés, normalmente se van a quedar en los requisitos. El cuarto es del tamaño que dizia na foto. Tinha exatamente como han dicho, estava cerca do centro. Se vão a dizer, mira, é como se fizeram um checklist de tudo que ha posto em tu página aí para poder passar adelante isto. Então, para este tipo de análise, estamos trabalhando com Testimine, com um programita de Testimine. E aí tem um gratuito chamado software, chamado Iramutec, pero eu atualmente estou tentando cada vez mais trabalhar com as linguagens de programação. Eu trabalho com R e Python. R é uma ferramenta que te vai trazer mais opções estatísticas, em minha opinião. Pero o Python te vai trazer mais opções de data science. E aí se queda sobre tu decisão qual delas vai tratar. Pero em tu caso específico, eu trabalharia com grafos. E se quer usar um software, eu usaria o GFI, el G de ganado, E de Espanha, P de pato, H de Hungria e I de Itália, não? GFI. Pero, seria GPI, pero GFI, porque é um software francês gratuito de análise de grafos. E ele te seria muito útil. Estou seguro disto, como possibilidade. Pero se você o que quer é apenas fazer uma análise descritiva, com o próprio Power BI é possível. Eu tenho feito muitos trabalhos com Power BI e os resultados têm sido muito satisfatórios. Pero se quero, a parte disto, descrever a situação também, poder prever alguma coisa, eu usaria, minha opinião inicialmente seria trabalhar com um software ou com linguagem de programação para grafos, porque o grafo te permite fazer mapas de sobreposição. Que é isto? Eu posso pôr uma sobreposição, por exemplo, de um mapa de las regiões mais pobres de Bolívia ou de Brasil, e por em cima pôr uma sobreposição do mapa de los sítios mais visitados e ver se isto tem algum tipo de relação. Esse tipo de análise mais dinâmico só é possível com teoria dos grafos, porque a maioria dos análises são lineares. E para que eu puder falar de uma região, deveria ter coletado o dado completamente em um mesmo período, com a sobreposição, onde pode ser períodos hasta distintos, pero me vai dar uma boa ideia de lo que pode fazer. Então, seria o que eu usaria. Eu usaria análise de grafos. Oh, ya. Muchas gracias, profesor. De nada. Gracias. También tenemos una última consulta de Luis Dautil. Adelante, Luis, te escuchamos. Buenas noches. Mi pregunta era sobre la ruta de aprendizaje para ser un analista de datos, o sea, ¿qué softwares tendríamos que aprender para analizar los datos que tenemos, digamos? Perfeito. Mira, e a carreira de cientista de dados passa por várias situações. E você pode vir de vários, como pode dizer, de vários grupos distintos. Há gente que vem da área de administração e vai entrar por entendimento do negócio, ajudar a compreender o negócio, a compreender estes dados e a partir daí ir incrementando competências, não? Há gente que vem da área de computação e vai empezar com os algoritmos. Há gente que vem da área de estatística. Há gente que vem da área de matemáticas, há gente que vem da área de filosofia. Isso, qualquer área, hoje é bem-vinda. Pero, se eu for empezar hoje, outra vez, eu empezaria estudando os temas de Business Intelligence, porque temos hoje disponível muitos programitas, softwares muito fáceis de usar, seja o Power BI, Power App, seja, como é o nome deste outro, Tableau,
próprio Google tem um também, que agora não me acordo, me huiu a memória. Pero, ¿por quê? Porque isto queda muito fácil de empezar a sacar conclusões apenas observando. E uma vez que domine isto, que é uma curva de aprendizagem barra, pode fazê-lo hasta em um mês e meio, com dedicação. E há muitos cursos destes, Coursera, próprio YouTube tem cursos grátis, onde pode você aprender os primeiros passos e trabalhar em projetos. Eu iniciei minha carreira em dados, trabalhando com projetos gratuitos. Às vezes alguém estava necessitando de algo e eu dizia, mira, eu vou fazê-lo para ti. E lo fazia para entregar e a gente se quedou contenta. Sin embargo, não é sempre que a gente está disposta. Logo depois disto, pode usar um software para começar a fazer modelos de dados. E aí, o que eu te oriento, há muitos softwares, a parte das linguagens de programação, mas se não querem entrar na linguagem de programação de cara e querem empezar a fazer algumas cositas, eu te recomendaria um software muito facilito de trabalhar, que se chama Orange. E este software de Orange te vai dar uma ideia muito boa de cositas que pode fazer, de texto, de grafos, de tudo, porque também roda um pouquinho de cada coisa. E aí, à medida que vai evolucionando, pode ir para um software mais robusto, tipo RapidMiner ou mesmo Knaime, e depois passar para a linguagem de programação, onde vai ter algo muito mais robusto, onde vai poder fazer todo e qualquer tipo de customização que quieras. Então, a ideia é um pouco esta. Pero acordando sempre o seguinte, como carreira de dados, você não vai fazer tudo em dados. A pessoa que extrai os dados é um profissional. A pessoa que trata os dados é outro profissional. A pessoa que genera o BI, o dashboard, é outro profissional. A pessoa que faz a análise preditiva é outro profissional. A pessoa que faz a análise do negócio e interpreta as informações é outro profissional. Então, estamos falando de um conjunto de profissionais. O malo é a gente querer que um profissional haga tudo isto. O que você vai ter é um mal profissional. Tarda tempo. Há profissionais que fazem isto todo? Sim, lo há. Mas leva tempo até conseguir fazer tudo isto. O ideal de uma equipe é ter uma equipe mista, que cada um haga uma parte. E assim você pode se encontrar, porque se vai preocupar-se com tudo isto, provavelmente não vai conseguir ser um especialista em nenhum destes pontos. Vai conseguir uma visão muito boa, mas não vai conseguir aprofundar conhecimento em nenhuma delas. Eu mesmo não trabalho muito com a extração de dados. He trabalhado para já não trabalho mais. Não tenho interesse tampouco de trabalhar muito com a parte do entendimento do negócio. Isso lo he deixado para trás. Hoje, meu principal tema é modelagem. É modelar os dados. É receber os dados, o quanto mais tratado, melhor. Se não lo hago um tipo de tratamento. E a partir de aí, modelar. Chegar a um modelo e explicar o modelo e discutir. E a partir daí, tem gente que faz um trabalho para adelante e outro grupo que faz um trabalho para trás. Em uma empresa que me pide para fazer um trabalho, eu lhe digo, mira, eu quero os dados assim, separado desta maneira, desta assim. Me entregue e eu hago meu trabalho. Se tenho eu que ordenar os dados, fazer a limpeza, é outro custo, porque isso seria outro profissional. Lo sei fazer, pero não lo hago tão bem quanto modelar. Tardo mais tempo. Então, eu he querido especializar-me em modelado. Minha situação atual é modelar. É mirar para os dados e dizer, com isto podemos fazer este modelo e consigo te entregar isto. Pero, mirar dentro de uma empresa e dizer, vamos a sacar os dados de acá e vou a poner acá
vou fazer um web scraping para sacar os dados da bolsa de valores. Não, não hago mais isto. Já hice, pero não hago mais. Isto é um profissional que faz isto. E eu lo dejo que haga ele, que lo hace muito melhor que eu e muito menos tempo. Então, a ideia é esta, pensar em todo este caminho onde queres encarrar-te e lutar por isto e valorar-se. Não podemos deixar que ocorra com outras carreiras que querem que o profissional haga todo. Há que dizer, mira, isto não é o que hago, eu hago hasta aqui, de aqui para casa é outro. Porque assim é um equipo, não é uma pessoa só, não é um unicórnio. Não? É como uma agência de publicidade, igual. Você tem dentro de uma agência de publicidade vários profissionais. A equipe de data science é o mesmo. Não é uma única pessoa, é um grupo de pessoas. E isto hay que deixar muito claro. É isto. Sí, está bien, muchas gracias. Me respondió la duda, es que estaba. De nada, Gracias. de nada. Excelente, muchas gracias, estimado Ari, por la participación que has estado teniendo, las respuestas que has estado dando a todo nuestro público en general. Nos has apoyado de gran medida con la charla del día de hoy, donde ya tenemos mayor entendimiento sobre lo que es Big Data, sobre lo que es este futuro con los datos. Muchas gracias, Ari. De nada, eu que agradeço pela invitação, agradeço a todos pelas perguntas e assim, deixado, a ver se consigo poner acá rapidamente, neste sítio neste QR Code tem direção a minha página, podem enviar meus correios e etc e tal, eu posso passar alguma cosita para que possam ver, e vez ou outra eu hago cursos tanto em Bolívia quanto Peru, Chile, Colômbia, e às vezes sempre abro plazas. Alguns cursos são em company, então estes não há como poner a nadie, pero quando os cursos são contratados por alguém, eu sempre pido um par de plazas para que pessoas que tenham interesse possam assistir e querendo entre em contato comigo assim que surja um curso deste. Eu pode encarrar um de vosotros em uma dessas plazas que não hace falta pagar para que possam assistir e ir se inteirando um pouco a respeito do tema. Excelente, entonces vamos a dejar en pantalla un momento el código QR donde pueden escanearlo y pueden entrar a la página del profesor Arimelo. Tiene bastante información sobre los cursos que da y nosotros aprovechando este espacio también estamos a través de estas jornadas, a través de los invitados, promoviendo la nueva carrera en Univalle. Estamos justamente con la carrera en ciencia de datos y lo que va a ser inteligencia de negocios, que es una carrera empresarial, como decía el profesor, ya pensando a futuro, tomando en cuenta las características de Bolivia y el crecimiento que se está dando, tal una necesidad que ya se va creando. Desde el próximo año, entonces, ya vamos a tener la carrera en nuestras 3 sedes, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Pueden acercarse en cualquier momento a cualquiera de las oficinas en los departamentos para que nosotros podamos darles mucha más información. Está bien, estimado Ari, nuevamente muchas gracias. Y invitar al resto de los participantes, el día lunes vamos a continuar con nuestras charlas. Tenemos desde Holanda al profesor Arnold Hagen, que a las 5 de la tarde nos va a estar exponiendo un poco más sobre lo que va a ser el tema de Big Data y de ciencia de datos, y con el tema financiero, finanzas y salud pública. Muchas gracias nuevamente, que tengan una muy buena noche. Muitas graças, eu que agradeço, que aproveito também para fazer uma invitação a vocês, também a professor Samuel, que entrou em contato comigo. Nós outros temos um laboratório de dados, o Data Lab, da Universidade de Brasília, e a partir de 2023 vamos estar promovendo competições de dados com invitações, e quero invitar desde já a Univalle para que participe com nós outros em projetos de dados. Nós outros estamos inaugurando a parte de dados de laboratório e de competição em maio de 2023, e a partir de aí vamos começar a fazer parcerias e colaborações com toda a Sul-América, e já queremos deixar com a invitação hecha para vocês e hasta poder receber alunos vossos para que passem uma semana com nós outros, ou um par de semanas. Será um prazer poder recebê-los em Brasília e na Universidade de Brasília. Excelente, muchas gracias por la invitación. Nosotros también estamos muy atentos a este tipo de actividades porque estamos integrando más la parte científica
a nivel general en el área empresarial. Pues gracias. Que tengan una De buena nada. noche. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.